A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, hoje nós vamos iniciar o livro de Oséias. Capítulo 1. Casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel, ameaças e promessas de perdão. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Bere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se, tomou a Gome, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E ele disse: Põe-lhe o nome de Ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Ruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: Põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Capítulo 2. Dizei a vossos irmãos: Ame, e a vossas irmãs Ruama. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desviei ela as suas prostituições da sua face, e os seus adultérios de diante os seus peitos, para que eu não a deixe despida e ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: Irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Irá em seguimento dos seus amantes, mas não os alcançará, e buscar-los-á, mas não os achará. Então dirá: Ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhes dei o grão, e o mosto, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, para eles usarem para Baal. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo, tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades.
e devastarei a sua vinde e a sua figueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei no dia de Baal, nos quais esquemou incenso e se adorou, dos seus pendentes, adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás dos seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que a trairei e levarei para o deserto, e lhes falarei ao coração, e lhes darei as suas vinhas dali e o vale de Arcô, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me clamarás, chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Bailins, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança, como as bestas feras do campo, e como as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco e a espada, e a guerra, e farei deitar em segurança, e deposar-te-ei comigo para sempre. Deposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor. Eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá o seu trigo, e o mosto e o óleo, e estes responderão a Jezreel, e semear-la-ei em mim, para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama, e a Lo-ami. Direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Capítulo 3. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e a adultera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada. E lhes disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti, porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, e sem príncipes, e sem sacrifícios, e sem estátua, e sem efode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Amém, meus irmãos? Finaliza aqui mais uma leitura diária. Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, livro de Oséias, capítulo 4. Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e malícia do povo. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e não há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, como os animais do campo e como as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairá de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei
a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentem-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhes darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas, que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque eles mesmo com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal, não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo, vive o Senhor. Porque como uma vaca rebalde se rebelou Israel, assim o Senhor os apacentará como um cordeiro, num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A sua bebida se foi. Eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amarram à vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Os príncipes e sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. Capítulo 5. Ouve isto, ó sacerdote, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que foste um laço para Mispa, e rede estendida sobre Tabor. Os desviados tens descido até o profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço a Efraim, e Israel não se me esconde, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto, e Israel e Efraim cairá pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas, para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Alevosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas poções. Tocai a buzina em Gibeá, na trombeta
em Ramá. Gritai altamente em Bet-Aven, após ti, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestarei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que transpassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a uma podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria, e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei, e ir-me-ei embora. Arrebatarei, e não haverá quem o livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se recolhem culpados, e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mas do que os holocaustos. Mas eles transpassaram o concerto como Adão, eles se portaram alevosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calçada de sangue, como hordas de salteadores, que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejam uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Amém e amém. Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Fica todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Oséias, no capítulo 7, 8, 9 e 10. Capítulo 7. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade. E o ladrão entra e a horda dos salteadores rouba cá fora. E não dizem no seu coração, que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, o cercam, as suas obras diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram
ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantemente são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo desde que amassou a massa, até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes, com hesitação de vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque como um forno aplicaram o coração, emboscando-se toda a noite, dorme o seu padeiro pela manhã, arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes, como um forno, e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoraram a força, e ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele, e não o sabe. E a soberba de Israel testificaram em sua face. Todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invoca o Egito e vão para a Síria. Quando fores sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer, e castigar-lo-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivo nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajunta, mas contra mim se rebela. Eu os ensinei e lhes fortaleci, e os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Cai a espada aos seus príncipes por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. O castigo está próximo. Capítulo 8. Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguir-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipe, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artifício o fez e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque samearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragar-los-ão aos estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como coisas em que ninguém tem prazer. Porque subiram à Síria, como a um jumento montês. Por isso só mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles marquem entre as nações, eu os congregarei.
já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, e teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisas estranhas. Quanto ao sacrifício dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua justiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviei um fogo contra suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. O pecado de Israel e as suas consequências. Capítulo 9. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Amastes a paga sobre todas as eiras do trigo. A eira e o lagar não os menterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para eles suaves, e o seu sacrifício para eles serão como pão de pranteadores. Todos os que deles comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Que farei vós no dia das solenidades e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Mefins o sepultará, e o desejável da sua prata, as urtigas, o possuirão por herança, espinhos haverá nas suas moradas. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade. Também avultarão o ódio. Efraim era vigia, junto com o meu Deus. Mas o profeta é como o laço de caçador, de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á da sua injustiça, visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto, e vi os vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Ainda que venha a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Porque também ai deles, quando deles me apartar. Efraim, assim como vi, Tiro está plantado em um lugar deleitoso, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dar-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dás-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci, por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora da minha casa, não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. Não darão frutos, sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e despreocupados andarão entre as nações. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto.
Assim multiplicou os altares conforme a bondade da terra. Assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos o Senhor, que pois nos faria o rei. Multiplicaram palavras, jurando falsamente, dizendo: um concerto por isso. Florescerá o juízo como erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelos bezerros. E Bet-Aven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, que nele se alegrava, e por causa da sua glória se apartou dela. Também a Síria será levada como um presente ao rei Jerebe. Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como espuma sobre a face da água, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobri-nos, e aos outreiros: caia sobre nós. Desde os dias de Gibeá, pecastes, ó Israel, e ali permaneceram. A peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não os surpreenderá. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos quando os altar as suas transgressões, porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar, passeia sobre a formosura do seu pescoço. Farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Sameai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. Lavraste a impiedade, cegaste a perversidade, e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Porquanto entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel. No dia da guerra, a mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia. O rei de Israel, de madrugada, será totalmente destruído. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, livro de Oséias, capítulo 11. A ingratidão de Israel, ameaças e promessas. Quando Israel era menino, eu os amei, e do Egito chamei-o a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam de sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu os ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará, por causa dos seus conselhos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Te porias como Zeboim? Está mudado em mim o
o meu coração? Todos os meus pesares juntamente estão acendidos. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor. Ele bramará como leão. Bramará ele. Os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão, como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba os da terra da Síria. E os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e com o santo está fiel. A controvérsia do Senhor com Judá e com Israel. Capítulo 12. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com os assírios. E o azeite se leva ao Egito. O Senhor tem com Judá, tem contenda. E também Jacó, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo, e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o e em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem balança enganadora em sua mão. Ele ama a opressão. E diz Efraim: contudo eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma, que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. E falarei aos profetas, e multiplicarei a visão. E pelo ministério dos profetas proporei similes. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade, eles são. Em Gilgal sacrificam bois. Os seus altares são como montões de pedras nos regos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira. Portanto, deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. O pecado de Israel e o seu castigo. Capítulo 13. Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Betel, em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obras de artifícios, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como folhelo que a tempestade lança na eira, e como o fumo da chaminé. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto não reconhecerá outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto,
em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para ele como leão, como leopardo espiarei no caminho, como urso que tem perdido seus filhos. Os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. Para a tua pedra, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as suas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dar-me rei e príncipe. Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atacada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão. E ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da violência do inferno, e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e cercar-se-á a sua nascente, e cercar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Capítulo 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras, e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade, e recebe o bem, e daremos como bezerro o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como um orvalho, ele florescerá como o Líbano, e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como a do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vinde. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, quem mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saibas? Porque o caminho do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém e amém. Finaliza aqui o livro de Oséias. Fica todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.